programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença aqui do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo, como sempre, a audiência e o carinho de todos e pedindo a Jesus que os abençoe. Meus irmãos, vem aí mais um sábado imperdível no Instituto Cultura Espírita. Veja bem, às 3 horas da tarde, o nosso querido companheiro, Dr. Cláudio Conte. O Cláudio Conte é uma sumidade, né? É uma inteligência fantástica, mas ao mesmo tempo é um espírita trabalhador, deixa arregaçar as mangas e servir ao nosso irmão necessitado no meio da rua e na casa espírita. É assim que tem que ser, né? O espiritismo não é só um exercício intelectual, é muito mais, é a asa da cultura, mas também a asa do amor. Essas coisas têm que estar juntas. Cláudio Conte é uma expressão muito boa disso aí. É um grande engenheiro, uma criatura de altíssimo padrão, e vai nos apresentar um estudo chamado Mentes Emaranhadas. Ele pegou nesse semestre a cadeira da ciência espírita. Vai trabalhar essa grande teia de vibrações em que nos reúne. E vai falar dessas mentes que ficam emaranhadas. Não é? Portanto, é uma palestra absolutamente imperdível, porque é colocada absolutamente científica e absolutamente espírita, mostrando realmente isso, que o espiritismo é uma ciência. E é uma ciência que se transforma numa visão filosófica e que tem referências absolutas comportamentais. Passa a ser, portanto, uma religião. Nada no sentido tradicional, mas no sentido efetivo em que ela se coloca. Mas o sábado não começa às 3 horas da tarde, quando o Cláudio Conte está lá, das 3 às 4h15 falando, depois das 4h15 às 4h30 tem um intervalo, com um cafezinho, etc. E de 4h30 às 5 horas, a turma pergunta, concorda, discorda, acrescenta, porque é muito democrático assim o nosso trabalho. Ao lado disso, né, isso está sendo transmitido pela nossa TV ICEB para o mundo inteiro. E as pessoas interagem, fazem pergunta que vem da Austrália, vem do Canadá, vem dos Estados Unidos, de outras partes do Brasil, do mundo todo. O pessoal está aí atento. É um monte de brasileiro por aí afora, sedento, né, do conhecimento que o nosso Instituto Cultura oferece às pessoas. Ficamos muito felizes com isso. Então, mas não começa às 3 horas, né? Na verdade, o nosso sábado começa de manhã, às 8h30, com o nosso Silvio Cruz Portugal, grande trabalhador, conselheiro do nosso Instituto, fazendo um trabalho com uma turma que aprende os fundamentos da mediunidade. E depois vem o nosso companheiro lançar as bases para o conhecimento da doutrina espírita, né? Então ele vai até meio-dia e meia, até a manhã inteira com o Silvio Cruz Portugal, com essas turmas voltadas para o conhecimento fundamental, até para poder acompanhar os estudos que se fazem na parte da tarde no nosso Instituto. Ainda no sábado, de manhã, às 10h30, o nosso Altamiro Rocha começa uma turma lá de Esperanto Básico. E depois, de 1h30 às 14h45, uma outra turma de Esperanto Básico, e nós sabemos como o Esperanto é importante para nós, que somos aprendizes da doutrina espírita, né? Ainda nesse quarto sábado, nós temos a obra de André Luiz, que é estudada pela nossa vice-presidente, a doutora Maria Amélia Braguiroli Serrano. Ela está apresentando o livro Libertação. A Maria Amélia também é uma doutora, né, engenheira nuclear, né, e ela estuda em profundidade, são questões complexas. O André Luiz, ele trouxe assim grandes complexidades. Alguns até dizem que seria uma espécie de quarta revelação. Não é verdade isso, né? Mas há muitas coisas novas aí no André Luiz. Então nós temos pessoas, né, que estudam a obra de André Luiz e apresentam isso de maneira que nós, simples mortais, podemos compreender, não é? Então a Maria Amélia está lá das 13h30 às 14h45, apresentando o seu estudo do livro Libertação. Todos estão convidados, até porque o nosso instituto está
oferecendo a sua atividade ali na nossa nova sede, na rua Ibituruna 53, com a anuência graciosa, sessão graciosa, feita pelos nossos amigos, irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, ali no Maracanã, muito conhecido, né? Então, nós temos lá uma sala muito boa, que foi cedida pelos nossos companheiros, com ar-condicionado, né? Temos um estacionamento muito bom, à disposição de todo, gratuito, né? E é um momento bom para a gente estudar a doutrina espírita, aprender a doutrina espírita, num lugar maravilhoso, que durante toda a semana está voltado para o serviço aos necessitados, nossas irmãzinhas amparadas lá, né? E no sábado nós temos essa festa da cultura espírita, preparando o nosso coração e a nossa mente para novas realidades, né? Estão nossos telefones 2224-060, 2224-0736. Nossos irmãos podem acessar pela internet nosso site www.portaliceb.org.br, é o portal Portaliceb, uma palavra só, .org.br. Lá dentro vocês vão encontrar a nossa TV, a TV ICEB, pela web, né? Pela internet. A TV ICEB joga o nosso material no mundo, né? Durante 24 horas. Então, a TV ICEB está no ar durante todo o tempo, pela internet. Estão lá nossas palestras, nossos seminários, nossos cursos, nossas entrevistas, enfim, está tudo lá à disposição dos nossos irmãos, que podem ler, estudar e compreender aquilo que está sendo preparado pelos nossos queridos estudiosos, nossos queridos companheiros. Então, também anunciamos a nossa revista Cultura Espírita, né, que é uma revista invulgar. Ela é distribuída aos associados do Clube de Arte, graciosamente, mas também pode ser adquirida, né, para aqueles que não são associados do Clube de Arte, pode ser adquirida ao preço de R$4. É uma revista realmente de cultura espírita, né? Não é exatamente uma revista científica, mas também não é uma revista popular, né? Mas é para aqueles que querem aprofundar conhecimentos da nossa doutrina. Então vamos ao nosso breve intervalo e daqui a pouco nós retornaremos, se Deus quiser. Caros amigos, o nosso encontro semanal, a partir do dia 1º de abril, será agora nas quartas-feiras, no mesmo horário. Assim, em abril, o primeiro programa já será na quarta-feira, dia 3, às 12h30. Aguardamos por vocês. Revista Cultura Espírita, março 2013. Artigo central: A visão espírita da água, de Dirceu Machado. Pelos caminhos da educação, progresso e paradigmas mentais, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, Memória da Água, Cláudio Conti. Entrevista de março: o trabalho da assistência espírita ao presidiário, Wilson Longobucu. Crônicas de família, Ana Guimarães, Superação. Destaque para um olhar sobre a semente do futuro, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, a última viagem de Jesus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Deolindo Amorim, Conceito Espírita, continuação. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Gilberto Lepeniski, o teatro e o espiritismo, Jesus, o modelo e guia de todos nós. Marcos Leite, Revista Cultura Espírita. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, ali está, contribuindo como sempre, com a sua competência, com a sua capacidade técnica, com a sua boa vontade, com o seu carinho para com o nosso Instituto, aprimorando essa apresentação, arredondando a nossa voz, ajustando as nossas falhas, para que com um mínimo de qualidade esse programa possa chegar a você, querido amigo, querido irmão. Também agradecemos a nossa Rádio Rio de Janeiro, 1.400 kHz, a emissora da Fraternidade, que nos acolhe tão generosamente para que nós possamos apresentar essa nossa programação. Que Jesus abençoe a todos e que nós possamos continuar com a nossa tarefa. Agora, nesse momento, nós temos algumas perguntas, viu, Sami? Essa aqui é do nosso Rio de Janeiro mesmo, é a nossa Cibele Matias.
ela faz a seguinte pergunta: fiquei sabendo que outras religiões admitem que a alma dos que tiveram uma vida cheia de erros volte em animais para purgar seus erros. Isso é possível? Não é possível. Mas muitas religiões, principalmente religiões antigas e religiões orientais, têm essa percepção, né? Esse assunto ele é tratado com muita clareza, Sibeli, no Livro dos Espíritos, nas questões 611, 612 e 613. Kardec e os espíritos orientadores eles são enfáticos em apontar o caráter evolucionista do espiritismo, que é um reflexo natural do caminho do espírito em direção ao Pai. O espírito ele pode estacionar por algum tempo em sua jornada evolutiva, mas ele não regride, não volta a estágios anteriores de sua evolução. Até porque isso seria um contrassenso e quebraria um pouco a própria ideia de que nós estamos permanentemente evoluindo, né? Bom, o nome dado a essa inviável volta no caminho da evolução é metempsicose. Então, a metempsicose era considerada já entre os gregos, ela foi considerada entre os egípcios, nas religiões hindus, né, aliás, até hoje, né, em muitos casos, eles admitem que há essa volta, essa regressão a um estágio de um animal irracional, mas tudo isso tem uma origem que foi mal entendida, a ideia de que, porque quando nós temos uma vida desregrada, nós praticamos erros enormes, coisas terríveis, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que responder por isso, né? O próprio Espiritismo nos fala sobre formas ovoides de espíritos que estão num estágio de atraso tão grande, né, que eles perdem um pouco aquele aspecto humano, né? Então, tudo isso, nas religiões antigas, tudo isso recebeu uma compreensão, uma explicação, dizendo que então se voltava a uma forma animal, que era uma maneira de purgar por isso, né? Mas carece de fundamento. O Espiritismo hoje em dia, através das explicações que ele tem, e outras doutrinas cristãs, nenhuma delas adota essa ideia da metempsicose, né? Olha, mas só para poder fundamentar bem essa questão, veja bem o comentário que Kardec fez a respeito disso. Diz ele: a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para superior, realizando o desenvolvimento que transformaria sua natureza. Mas ela é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, não podendo realizar-se esta fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, ou seja, resultaria daí uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram, provai que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Então, esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. Então, essa foi uma explicação que eu considero definitiva que Kardec deu para essa questão, né? É preciso lembrar, né, que o ser humano ele é um espírito individual.
né? E que vai, criado simples e ignorante, ele habita um corpo de carne e vai criando a sua história evolutiva, né? Inicialmente, ele tem necessidades muito orgânicas, muito biológicas, ele é simples, né? Muito simples. Aos poucos, com as sucessivas encarnações, ele vai se tornando um pouco mais complexo. Daqui a pouco ele não quer só comer, beber, dormir e reproduzir-se. Ele já tem sonhos, já tem interesses, já tem ambições, já tem desejos. Vai ficando cada vez mais sofisticado, não é verdade? Quando chega no nosso estágio, por exemplo, nós ainda estamos muito ignorantes, né? Mas certamente já temos uma estrutura espiritual muito mais sofisticada do que lá no início, que nós estamos progredindo espiritualmente. Isso não é a verdade em relação aos animais. Veja bem, eu estava me lembrando aqui da Sociedade das Abelhas, né? Que é belíssima. Então tem lá aquela abelha rainha, né? Tem as operárias, tem aquele trabalho todo, é muito bom. Mas há 500 anos atrás a Sociedade das Abelhas era assim. E daqui a 500 anos vai continuar sendo assim, não é verdade? Como é que era a sociedade dos homens há 500 anos atrás? E será que alguém pode se atrever a imaginar como vai ser a sociedade dos homens daqui a 500 anos? Não pode. Por quê? É por causa da evolução individual, né? Cada um de nós vai crescendo, o que não acontece com os animais, tá certo? Então, realmente, essa visão da metempsicose tinha a ver muito com o que os egípcios, né, acreditavam e achavam até que determinadas pessoas muito ruins podiam reencarnar em animais. Alguns animais, eu me lembro que tinha um companheiro assim, eles matavam um gato, quer dizer, tinha um faraó ruim que tinha encarnado no gato. Vão matar o gato, perseguir o faraó. São ideias que a gente respeita, né? Mas tem a ver lá com essa antiguidade das crenças, do entendimento. O Espiritismo realmente não preconiza esse tipo de atividade. Bem, aí o nosso companheiro pergunta, e como fica a questão, nossa companheira, essa Cibele, e como fica a questão de que o homem descende do macaco? Olha aí, vamos lá. Pois dentro dessa sua pergunta, ela está na sequência da primeira, né? Na verdade, Cibele, essa questão ela surgiu no século XIX com maior intensidade, né, e quase provocou uma guerra civil, principalmente lá na Inglaterra. Na Europa, de uma maneira geral, mas na Inglaterra em particular, porque lá era a terra do Darwin. E foi ele quem criou, né, a teoria da evolução das espécies, e surgiu então essa ideia, né, de que o homem descendia do macaco. Aliás, foi um erro de percepção, Darwin não ensinou isso, mas ficou, né? Então foi uma guerra quase civil, apaixonada, né, e principalmente na área religiosa, que ficou entre o criacionismo e o evolucionismo. Na verdade, foram interpretações equivocadas, como eu disse para você, ou tendenciosas da teoria do evolucionismo que o Darwin enunciou num livro que ficou clássico, né, que foi publicado em 1859, né, portanto, 2 anos depois da codificação de Kardec no Livro dos Espíritos. Esse livro chamou-se A Origem das Espécies. Olha bem, o homem era pela via da seleção natural. Pela seleção natural. Era outra abordagem. Que já vinha do lamarquismo. Isso aí. O homem não descende do macaco, minha filha. Então, com isso eu corrijo a sua pergunta. Espiritualmente não houve uma descida da árvore, né? Não houve. Não houve. Então, ele não descende do macaco. O que o Darwin explicou é que existe lá atrás, na história do homem, um ancestral comum que deu origem a vários ramos biológicos. Um desses ramos deu origem aos símios e outro ramo deu origem a outros animais, né, outros primatas, né, com outras características, e finalmente um outro que veio dar origem ao homem. Então, as apaixonadas visões religiosas fundamentalistas da época de Darwin criaram muito mal-estar e perseguições por causa da teoria darwiniana. O Espiritismo, pelo ordenamento caridoso dos amigos superiores, apoia a teoria de que as espécies foram evoluindo na medida das necessidades de adaptação ao meio.
assim como as necessidades de se aprimorarem para receber os espíritos destinados a aprimorarem o seu progresso espiritual na Terra. Então, na verdade, para torcer, né, as declarações, os ensinamentos de Darwin, os seus críticos faziam um deboche dizendo: mas ele diz então que o homem descende do macaco. Não há essa perspectiva. Nós temos, evidentemente, uma origem comum. Hoje a ciência até explica isso de uma maneira muito bem. Nós temos aquele famoso ser chamado Elsa, né, que foi definida a mulher do lago, lá na África, e são esses seres que geraram, né, através de um processo de evolução, um processo de ordenamento celular, né, de definições diferentes da divisão celular, que foram criando diferentes ramos, sendo o homem um desses ramos, né? Então isso ficou muito claro. Então, realmente, a questão é essa: o homem não descende do macaco, o homem tem o seu próprio ramo evolutivo, e como o César já disse em outra oportunidade, cada um é uma individualização, né? São os espíritos que estão, na verdade, animando isso tudo. Porque o homem é o ser, e o ser é o espírito. Então, o nosso espírito não descende do espírito do macaco. Não, essas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, é claro, dizem os benfeitores, durante muito tempo, chegou um momento em que a Terra começaria a receber espíritos individualizados. Ainda não havia aqui. Então, ia começar o espírito individualizado. Foram procurar qual seria uma estrutura biológica mais adequada. Né? A estrutura mais adequada é a estrutura simiesca. Durante milênios, lembra? Tem os famosos antropóides, né, que foram sucessivamente sendo preparados para que aquela estrutura biológica pudesse, lá na frente, dar guarida a um ser, que é o homem. Agora, isso não tem nada a ver com descender do macaco, que é completamente diferente. Tá certo? Muito bem. Mas há mais uma perguntinha aqui da nossa Sibeli, né? Gostaria de saber, se uma pessoa que atropela e mata alguém embriagado, que se atira na frente do seu carro, estava destinado a passar por isso? Afinal, o outro é que se jogou na frente do carro. Como é que fica o motorista perante a lei de Deus, já que levará para sempre esse peso na consciência, mesmo não sendo culpado? Sibeli, na verdade não é que o motorista tivesse que passar por isso. Muitas vezes, né, dentro da hierarquia, da lógica da programação espiritual, muitas vezes nós somos instrumentos de uma determinada ação. Temos, evidentemente, alguma coisa a ver com isso, mas somos mais instrumentos do que propriamente personagens, né, de situações como essa. Veja bem, o tom da sua pergunta dá uma sensação de fatalismo, e isso não existe nas leis do universo. Se as coisas aconteceram como você descreveu, foi realmente um suicídio. Seria o mesmo que perguntar se o arquiteto que construiu um prédio em que uma ou mais pessoas se atiraram para matar-se seria o responsável. Assim como o inventor do avião, ele não tem culpa do mau uso que já se fez e se faz do aparelho. O que pode perturbar a pessoa que dirigiu o carro caso não tenha habilitação para dirigir, ou se estivesse em alta velocidade, onde o limite fosse menor, ou se estivesse dirigindo com desatenção. Ou embriagado, né? Ele também embriagado, mas aí ele seria um participante muito maior no responsabilidade, processo. Né? Aí sim. Se considerarmos que o motorista estava dentro dos limites da velocidade e dirigia com toda atenção, ele não tem nada a responder ante as leis de Deus. Agora, se mesmo assim a consciência estiver afligindo, seria bom procurar orientação em fonte sensata. Orar pelo suicida é sempre uma boa medida. Então, ele deveria procurar uma ajuda, uma forma de orientação que pudesse apaziguar, né, os escrúpulos de consciência dele. Mas ele não teria mesmo essa responsabilidade. Seria toda do indivíduo que praticou o suicídio. Muito bem. Essa questão do determinismo, né? Fatalismo, do livre-arbítrio, é sempre uma questão que suscita
muitas dúvidas, e é sempre bom a gente poder colocar essas questões que você colocou aí muito bem, né? Vamos então agora fazer o nosso breve intervalo, e daqui a pouco o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso estará aí com a famosa Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem aborda hoje o tema O Paradoxo do Nosso Tempo. Hoje nós temos casas maiores, porém famílias menores. Mais conveniências, porém menos tempo. Temos mais títulos, porém menos sensibilidade. Mais conhecimento, porém menos discernimento. Temos mais especialistas, porém mais problemas. Mais medicina, porém menos bem-estar. Gastamos de forma inconsequente, rimos pouco, dirigimos em alta velocidade. Ficamos zangados facilmente, dormimos muito tarde, acordamos muito cansados. Lemos muito pouco, assistimos TV demais e oramos muito raramente. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores. Andamos demais, amamos muito pouco e mentimos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Aumentamos a nossa expectativa de vida, mas não acrescentamos vida aos anos que nos restam. Temos edifícios maiores, mas tolerância curta. Rodovias mais largas, mas pontos de vista limitados. Gastamos mais e temos menos. Compramos mais e apreciamos menos. Fomos e voltamos da Lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua para conhecer o novo vizinho. Conquistamos o espaço sideral, mas não o espaço interior. Dividimos o átomo, mas não reduzimos o nosso preconceito. Escrevemos mais e aprendemos menos. Planejamos mais e realizamos menos. Aprendemos a nos apressar, mas não a esperar. Temos salários mais altos, mas a moral mais baixa. Construímos mais computadores para acumular mais informação, produzir mais cópias, mas temos menos comunicação. Temos grande quantidade, mas pouca qualidade. É tempo dos fast foods. As refeições são rápidas, mas a digestão é lenta. É tempo de homens fortes e belas mulheres, corpo modelado, mas caráter fraco. É tempo de grandes lucros e pequenos relacionamentos. Mais prazer e menos diversão. Mais tipos de alimentos, porém menos nutrição. 2 fontes de renda, porém mais divórcios. Casas mais bonitas, porém lares destruídos. Este é o paradoxo do nosso tempo. É por isso que proponho que, a partir de hoje, você não guarde nada para uma ocasião especial. Procure o conhecimento, leia mais, sente-se em frente da sua casa e admire a vista sem prestar atenção às suas necessidades. Passe mais tempo com a sua família e amigos. Sempre que possível, reúna sua família à mesa, coma suas comidas favoritas e visite os lugares que você ama. A vida é um encadeamento de momentos e alegrias, não somente sobrevivência. Use seus copos de cristal. Não economize seu melhor perfume e use-o toda vez que quiser. Retire do seu vocabulário frases como algum dia e talvez algum dia. Escreva aquela carta que queria, mas deixou para escrever algum dia. Diga aos seus familiares e amigos o quanto os ama. Não postergue algo que adicione alegria e risos à sua vida. Cada dia
Cada hora, cada minuto é especial. E nunca se sabe se será o último para nós. Pense nisso. Meus amigos, obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa e tenham uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.